Seguindo então aqui a nossa pauta, Zé, agora vamos falar de um assunto que eu gosto, né? Que eu gosto de me irritar, que é o São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube provavelmente não te irritou hoje, Zé, porque você não é torcedor de São Paulo, mas ele sempre dá um jeito de irritar o São Paulo. E aí, vou pedir pro João colocar na tela, tem uma apuração do meu grandíssimo amigo, que faz um trabalho incrível, Gabriel Sá, e do Pedro Lopes, sobre o São Paulo estuda ter um fundo de investimentos de 200 milhões para investir em contratações. Primeiro que é assim, Zé, a moda do São Paulo agora é fundo de investimento. Tem um fundo de investimento que é o FDIC, para controle de gastos, que não serve para nada, porque o São Paulo anuncia que vai ter um teto de gastos e 3 meses depois contrata o Oscar por 2.500, 3. Aí estão querendo o FIP de Cotia, que também é um fundo de investimento para Cotia. E agora vai ter um fundo de investimento para contratações. Daqui a pouco o São Paulo vai virar uma hold de fundo de investimentos. Que é isso? Vamos mudar pra Faria Lima, Léo. Vamos mudar pra Faria Lima. Coloca o Morumbi lá, quebra aquele shopping lá da Faria Lima que tem espaço, já faz o Morumbi lá, já transporta pra lá, já fica tudo lá. Mas enfim, vamos ler a matéria com muita atenção, torcedor são paulino, tá? Que sempre que há um momento de crise no São Paulo, né, algumas pautas consideradas positivas vão acontecendo. Não é esse caso, que eu confio muito no Gabriel, e o Gabriel tem fontes muito seguras, né? Mas as fontes muitas vezes contam que os dirigentes querem, né, Zé? E a gente sabe que é meio complicado, mas vamos ler aqui. De fato, né, é a primeira vez que eu tô abrindo essa matéria, tá? Então eu vou ter um impacto junto com vocês aqui. Vamos lá. Buscando ampliar sua capacidade... Oi? Se acalme, por favor, hein? Não vai... Não, tá, eu vou segurar. Buscando ampliar sua capacidade de investimento para 2026, o São Paulo estuda com a Galápagos Capital a criação de um fundo de aproximadamente 200 milhões de reais, destinados exclusivamente à contratação de jogadores. O formato ainda está em discussão e sendo desenhado, e o valor pode mudar. A ideia é que investidores aportem recursos que serão usados, obrigatoriamente, em reforços do elenco profissional. Em contrapartida, esses cotistas seriam remunerados com base na venda futura de atletas do clube. O modelo, portanto, pressupõe que o clube gera receita com negociações no mercado de transferências no futuro. Vou pontuar item por item. Primeiro que é assim, minha galera. São Paulo já não vende bem há uns 2 anos. São Paulo já não cumpre meta de venda há 1 ano. São Paulo tá quase cumprindo a meta de venda esse ano porque praticamente torrou os meninos da base, vendendo pela primeira proposta que veio. E aí, você vai pegar um fundo de investimento e dar como garantia ativos. Só que, cara, o São Paulo tá com quase 1 bilhão de dívida. Se você prejudica a venda de atletas, que no momento é a única saída pro São Paulo tentar pagar essa dívida de curto prazo, você tira uma das únicas possibilidades do São Paulo pagar essa dívida. Porque a dívida vai continuar lá. A dívida continua. Aí você consegue ter momentaneamente um elenco competitivo, um elenco que vai disputar título, só que você já, por exemplo, prejudica o seu fluxo de caixa numa possível venda do Pablo Maia, numa possível venda do Luca, numa possível venda do Paulinho. Você já, esses caras que você conta que vai vender 100, 150 milhões, você já perde uma boa parte desse valor. Como que fica o pagamento da dívida? Vamos continuar lendo. A Galápagos, atual parceira financeira do São Paulo no FDIC, já utilizado pelo clube e por isso foi procurada para estruturar também esse novo mecanismo de investimentos. A relação entre as partes não é inédita. Recentemente, o São Paulo tentou, com a mesma gestora, a criação do chamado FIP de Cotia, voltado à base, mas o projeto acabou não avançando internamente. Graças a Deus. Esse movimento, porém, não interfere no desenho do fundo de contratações, que seguem tratativas próprias. Ainda não há informações sobre taxas, governança, garantias e controles internos do fundo. Também não se sabe quando o modelo será oficializado, já que o projeto precisa, uma vez definido, passar por etapas técnicas regulatórias antes de seguir para a deliberação interna. A diretoria trata o tema com reserva, mas vê o instrumento como uma alternativa para viabilizar investimentos imediatos em atletas sem ampliar endividamento. Se a proposta avançar, deve ter o desenho definido nas próximas semanas. Enquanto isso, o São Paulo segue em busca de outras formas de sustentar o planejamento esportivo e financeiro em 2026. Zé, antes de passar a bola para você,
Na semana passada eu tive a presença aqui do meu querido amigo Rodrigo Capello, grandíssimo jornalista, especializado em finanças, né, em dinheiro, tudo que envolve questões de governança, de dinheiro mesmo, falando sobre futebol. E eu fiz essa pergunta pra ele: o São Paulo tem salvação? E ele falou: cara, o São Paulo tem. O São Paulo tem uma capacidade de faturamento de quase 800 milhões. E ele me deu 3 coisas que o São Paulo tem que fazer pra acabar ou pelo menos diminuir a dívida: gastar menos do que pode, venda de atletas, né, atletas da base, e uma mudança do perfil da dívida, porque o perfil da dívida do São Paulo hoje é o quê? Dívidas de juros bancários. Ou seja, para o São Paulo manter em superávit ou manter no 0-0, precisa ficar pegando empréstimos bancários. Pegou um de 50 milhões no meio do ano, pegou mais de 25 milhões agora, para fechar no superávit. Só que esses juros são muito altos. Então, tira o fluxo de caixa do São Paulo, que muitas empresas quebram no Brasil porque não tem fluxo de caixa, que é aquele dinheiro que você tem que girar, que você tem que pagar a folha dos atletas, que você tem que pagar a premiação, que você tem que pagar a viagem, que você tem que pagar o valor ali que você tem que pagar mês a mês. Então, essa ideia deles de fazer esse fundo, você tira um desses 3 pilares, que é a venda de ativos, que é a venda de atletas, ou limita muito essa venda, e você mantém 2 desses pilares que são complicados de São Paulo conseguir, porque com o Júlio Casares lá, é impensável nesse momento o São Paulo gastar menos do que pode, né? Vide que ele teve um déficit de quase 300 milhões no último ano. Então, além disso, você mantém o perfil da dívida, porque você está trocando um valor agora para o cara pegar o valor depois. Ou seja, não deixa de ser um empréstimo, mesmo que com juros menores ou com nenhum juros, dependendo de como for esse fundo de investimentos. Queria saber sua opinião, porque eu vou dar a minha já. Vou me acalmar primeiro. Se acalma, respire aí, toma uma água, Léo, fique tranquilo. Mas, cara, eu acho que além de você quebrar um desses pilares aí na relação da venda de ativos, cara, você começa a subir na cadeira, preparar a corda para se enforcar de novo. O problema do São Paulo está sendo... Hoje o São Paulo... Não sei se você chegou a ver, Léo, mas o São Paulo hoje teve um transfer ban do pagamento do Caleri. Então, para que nesse momento você vai novamente buscar contratações com 200 milhões? Você não vai querer contratar jogador barato. Você vai querer contratar jogador grande. E eu gostei muito da entrevista sua com o Capello, porque ele falou que o São Paulo se iludiu na questão da conquista da Copa do Brasil. Eu acho que é constante essa fala entre os diretores, até os que saíram semana passada. Todos eles falavam a mesma coisa. Todos eles falam sempre das conquistas. Cara, era pro São Paulo, na hora que conquistou a Copa do Brasil, ter virado e falado assim: gente, estamos agora com uma conquista de Copa do Brasil, e essa conquista não se tornar um escudo para poder fazer gastos e exorbitantes e tudo mais, aumentar a dívida. Era para ter feito esse escudo para falar: gente, a partir de agora a gente vai fechar a casinha, vai gastar menos e vai se recuperar. Porque realmente o São Paulo tem como se recuperar. Mas o problema é que a gestão atual não tá preocupada, parece que não está muito preocupada com isso. Eles querem lotar a sala de troféus, o que não é tão simples, não é tão garantido. Porque existem outros clubes no Brasil e existem outros clubes com muito mais investimento que o São Paulo que dificultam o São Paulo nesse plano. Então, São Paulo, enquanto o São Paulo não perceber que é bom, às vezes, você fechar a casinha para que no futuro você consiga competir de maneira igual, não, às vezes, através do acaso, porque São Paulo, a conquista do São Paulo foi maravilhosa no Brasil. 2 rivais, o Flamengo, sendo eliminado, batido de todos esses clubes, mas não podemos deixar de dizer também que foi um torneio mata-mata, um torneio regular, de regularidade. São Paulo não chega perto de conquistar o título brasileiro há quanto tempo, né? Então, o São Paulo vai ficar nessa aí, todo ano com essa ilusão também, Libertadores, a camisa vai pesar, que não sei o que tem, vão chegar, vão ser campeão. Cara, a gente tá vendo que não é tão simples assim, cara. Não é tão simples. Então o São Paulo realmente precisa fechar a casinha, não investir tanto, e eles estão indo por caminho contrário. 200 milhões para investir em contratação, mas depois não pagar a contratação e ter transfer ban. Cara, é um tiro no pé.
É um tiro na cabeça, Zé. É um tiro na cabeça, você foi muito bem, eu tinha esquecido já. Muito bem, muito mal, porque eu tinha esquecido desse transfer ban. E é um transfer ban tão ridículo, Zé, que mostra toda a incompetência dessa diretoria do São Paulo. Antes fosse um transfer ban de, cara, realmente não conseguiu pagar e tudo mais. É um transfer ban de $1.200.000 por um não pagamento de uma comissão de um dos empresários do Jonathan Calleri. Sim, o São Paulo tomou um transfer ban de um empresário. Conseguiu essa proeza. Vale lembrar que Jonathan Calleri volta ao São Paulo em 2021. No fim de 2021, ele volta ao São Paulo Futebol Clube. Ou seja, quase 4 anos se foram para o São Paulo não conseguir ter pago $1.200.000, que dá, se for analisar aí, não sei se é dólares ou reais, eu vou até procurar, talvez seja reais, mas que seja 5 milhões de reais. Então, e vale lembrar que o São Paulo tomou um transfer ban, acho que pela compra do Ferreirinha, e depois pagou no mesmo dia. Foi um transfer ban com um valor muito curto também. É dólares, viu, Léo? É dólares, né? Dólares, então. 5,3 milhões. Exato. Então, cara, mostra a incompetência do São Paulo. Eu não sei se isso é realmente a ideia do São Paulo, se também é só uma cortina de fumaça que os caras estão soltando pra mídia. E, novamente, os colegas jornalistas não têm nada a ver com isso, tem que dar a matéria mesmo. É um furo de reportagem. Mas eu não confio nada do que sai da boca do Casares e companhia. Não confio. A gente viu o Belmonte saindo aí agora, falando, inclusive eu convidei ele para vir no podcast, né? Falando que pensa sim em se eleger como presidente. E aí envolve uma questão política, né, Zé, internamente no São Paulo. Uma guerra política, literalmente. Então, quem perde é o torcedor São Paulino e o São Paulo. Falando sobre esse fundo de investimento, eu acho uma roubada. Eu acho que o São Paulo pensar em fundo de investimento para contratação mostra que a gestão não está pensando em pagamento de dívida, não está pensando em readequação, como eles gostam de dizer e gostam de frisar, né? Em realmente mudar o perfil da dívida do São Paulo. Eles querem mais um ano competitivo e talvez seja o último tiro que o Casares tem, a última bala que o Casares tem no revólver, para tentar a reeleição, não dele, que ele não pode, segundo o estatuto, mas do Márcio Carlo Magno, que vai ser o sucessor dele, ao que tudo indica, né? Na presidência, porque a ideia é que o Carlo Magno fique nesses próximos 3 anos e ele volte para o centenário de São Paulo. O Casares tem uma obsessão com esse centenário, de ser o presidente do centenário, que de fato eu não entendo, mesmo sabendo que o ego ali é muito alto. Mas talvez seja essa última cartada dele, porque com esse fundo ele consegue montar um baita de um time ano que vem, não um time tão forte assim. Pensar que o Palmeiras gastou quase 700 milhões para contratar os jogadores que contrataram, mas consegue montar um time muito bom. E aí a última impressão é que fica, falando da primeira, mas no futebol é sempre a última, né, Zé? A torcida esquece tudo, né? O torcedor comum do São Paulo. Se o São Paulo ano que vem for campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão da Sul-Americana, aí as coisas ficam mais amenas. Novamente, se tá pensando dessa forma, se isso que eu tô falando for verdade, apenas uma suposição, é um tiro na cabeça e eu quero distância desse tipo de coisa, né? E é isso, São Paulo vai caminhando para não sei que lugar e para não sei aonde. É muito complicado, cara. Dá desgosto, cara, da gente falar do São Paulo, porque até quando pode ser uma coisa positiva, a gente sabe que não é. E, Léo, eu acho que só pra finalizar esse assunto que eu queria comentar, cara, eu acho que o ano que vem o torcedor São Paulino pode se preparar. Porque é o último ano do Casares, ele vai fazer de tudo para que feche o ciclo com uma boa imagem. E essa boa imagem pode sair muito cara para o São Paulo no futuro. Sim. Nesse momento, eu acho que a direção do São Paulo não tem que pensar no São Paulo de agora, no São Paulo do futuro. Porque o de agora já foi prejudicado pelo que aconteceu no passado do clube. Então agora é pensar para o futuro. Eu acho que o Casares ele deveria pensar assim, já entreguei alguns títulos aí na minha gestão, tá bom? Poderia ter conquistado mais? Poderia. Mas vamos conseguir. Então vou pensar no futuro, vou tentar entregar um São Paulo bom, reduzindo a dívida do clube. Mas a gente sabe que esse não é o pensamento do Júlio Casares. Não é. Muito longe de ser.